Bom dia, gente. Espero que estejam todos bem, né? Espero que esteja todo mundo se cuidando do papai, da mamãe, né? E esperamos que logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai poder ter as nossas aulas normais, tá bom? Resolvi fazer essa sequência de vídeos para a gente dar continuidade ao que a gente estava estudando em sala de aula. Então, a gente vai começar hoje falando sobre orientação e localização no espaço geográfico, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar falando sobre a orientação pelo Sol e a rosa dos ventos, tá bom? Quando a gente quer chegar a um determinado lugar, primeiro, a gente nunca foi nesse lugar, nós precisamos ter alguns pontos de referência, né? Como ao lado da escola, próximo da padaria, em frente ao supermercado. No entanto, nem sempre nós, seres humanos, conseguimos nos orientar dessa forma, né? Por exemplo, em áreas naturais, como floresta, no meio de uma floresta, ou num deserto, ou no oceano, não tem placas com endereços para informar qual caminho a gente deve tomar. Então, nessas circunstâncias, a gente tem duas opções. Ou a gente vai se orientar pelos astros ou por meio de instrumentos, né? Há muitos anos atrás, quando os seres humanos ainda não tinham instrumentos de orientação e localização, como a bússola e o GPS, né, e a gente vai falar sobre eles mais para frente, eles precisavam percorrer grandes distâncias e acabavam se orientando através dos astros, principalmente através do Sol. E observando o Sol todos os dias, pessoas perceberam que ele nasce e se põe praticamente na mesma direção, todos os dias. E apesar de as pessoas imaginarem que o Sol se movia ao redor da Terra, né? Porém a gente sabe hoje que, na verdade, é a Terra que se move ao redor do Sol. Então, esse é o chamado movimento aparente do Sol, né? Porque parece realmente que o Sol está se movendo, mas na verdade o Sol fica parado e é a Terra que fica girando, né? Tanto em torno do Sol quanto em torno dela mesma. Então esses dois movimentos, que é o movimento de rotação e translação que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eles são muito importantes. E é através desse movimento de rotação que aparece esse movimento aparente do Sol, tá bom? Então, onde o Sol nasce foi chamado de leste, e onde o Sol se põe foi chamado de oeste. E assim os seres humanos determinaram os pontos cardeais e colaterais, que são norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, que são o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. A gente pode ver aqui nessa imagem aqui que a gente tem os pontos, né, cardeais e colaterais. Tem os intermediários, são os subcolaterais, mas a gente não vai falar deles por enquanto não, tá bom? Então, se a gente observar as imagens ali, a gente vê que o Sol, ele de manhã está numa posição e quando ele vai se pôr, ele está justamente no lado oposto. E os seres humanos foram observando isso e começaram a se orientar, principalmente através do Sol. E se tivesse que se orientar durante a noite, eles se orientavam através de algumas estrelas, né, e também através da Lua. Tá bom? Dando continuidade aqui, vamos falar sobre a orientação pela bússola e pelo GPS. Vamos começar pela bússola, né? Todo mundo já deve ter visto uma bússola, né, sabe o que é. Então, a bússola é um dos instrumentos mais antigos e ainda é utilizado por nós, seres humanos, né? Não se sabe ao certo onde ela foi inventada ou por quem, mas muitas pessoas acreditam que foram os chineses, né, que tenham sido os responsáveis pela sua invenção. Ela funciona a partir da atração de um ímã que tem na sua agulha, né? A agulha dela é uma agulha imantada e ela sempre aponta para o norte geográfico da Terra. E ela vai auxiliar os navegantes e outros tipos de aventureiros a não se perderem, tá bom? O uso da bússola, apesar de ser muito importante, as pessoas não têm muito utilizado ela hoje em dia. Isso porque ela se mostra bastante imprecisa, né? Quando está perto de objetos magnéticos ou objetos elétricos, né? E dependendo da região onde você estiver, ela para de funcionar, ela não funciona direito. E também pelo fato de haver outro instrumento de localização e orientação mais moderno e sofisticado,
é bem mais moderno e bem mais sofisticado, que é o GPS. Acredito que todos vocês também já tenham ouvido falar do famoso GPS, até porque praticamente hoje todo smartphone possui um GPS. Ele é muito utilizado atualmente pelos motoristas de Uber, do motoristas dos Correios, do iFood, esses entregadores de comida e correspondentes, né? O GPS é uma abreviação para a expressão que significa em português Sistema de Posicionamento Global. É um pequeno aparelho que, graças ao apoio de mais de 20 satélites, que ficam girando ao redor da Terra, como a gente pode ver aqui nesse globinho, né, com essas bolinhas vermelhas, ficam girando ao redor da Terra. Também nesse outro aqui, a gente está vendo lá o satélite, nessa outra imagem que fica girando aqui, um satélite girando junto com a Terra, né? E esses satélites ficam mandando informações para a Terra e assim é possível a gente se localizar em qualquer ponto da superfície terrestre quando a gente utiliza esse aparelho, né? Trata-se então do aparelho mais moderno de localização inventada pelo homem, né? Isso é uma curiosidade, ele foi inventado pelos Estados Unidos na década de 60, durante uma guerra que era chamada Guerra do Vietnã, né? E desde então ele vem se aperfeiçoando cada vez mais. E além de fornecer localização, o GPS tem outras funções, né? Ele funciona também como memorização de rotas, indicador de hora e velocidade do deslocamento, que você sai de um lugar e vai para o outro, informa a altitude, a altura que você está em relação ao nível do mar, né? Entre várias outras funções, beleza? Vamos falar agora sobre os movimentos da Terra. A Terra ela faz aí diversos movimentos, né? Em torno de 14 movimentos no universo. Mas só que a gente vai destacar dois, são os principais, que afetam mais diretamente a nossa vida, né? O primeiro é o movimento de rotação. O movimento de rotação é o percurso que a Terra faz quando ela gira em torno dela mesma, em torno do seu próprio eixo, tá? O planeta Terra ele leva aí aproximadamente 24 horas para dar essa volta completa. Esse movimento é que vai definir a separação dos dias e das noites, tá bom? Eu falei aproximadamente porque, na verdade, esse movimento, o movimento de rotação, ele tem a duração exata de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, né? E como a Terra fica girando, né, uma parte dela fica exposta ao Sol, e ali é considerada dia, como a gente pode ver naquele globinho que está girando ali, né? Já a outra parte que fica sem a luz do Sol é considerada a noite. Conforme esse movimento de rotação vai acontecendo, vai mudando os períodos em diferentes lugares do planeta. Então, se você estiver vendo esse vídeo durante a noite, é porque o Sol não está aquecendo a região que a gente está aqui, essa parte da Terra, né? Então, uma outra parte da Terra vai estar sendo aquecida, que é a região do Japão, da China, né, lá no outro lado do mundo, tá bom? Então, a gente observando aquele globinho girando ali, no slide, a gente pode ver que uma parte da Terra fica clara e a outra escura, determinando aí sim os dias e as noites. E isso só acontece graças ao movimento de rotação, tá? Que além da função, da importância que ele tem de fazer a sucessão dos dias e das noites, né? Até porque sem esse movimento as temperaturas seriam muito complicadas na Terra, porque em alguns lugares, se a Terra ficasse parada, alguns lugares iriam ficar voltados para o Sol, ia ficar só de dia, isso ia ficar extremamente quente, e alguns lugares ficariam só de noite, né, que seria o lado que não seria aquecido pelo Sol. Isso afetaria diretamente a existência da vida no nosso planeta. O outro movimento que a Terra realiza é o movimento de translação, né, que é o movimento que a Terra faz quando ela gira ao redor do Sol, ao mesmo tempo que ela realiza o movimento de rotação. A inclinação do eixo da Terra, combinada com o movimento de translação, promove uma desigual distribuição de luz e calor do Sol, que dá origem às estações do ano, né, que é o outono, primavera, verão e o inverno. O caminho que a Terra percorre ao redor do Sol é chamado de órbita, e ela possui uma forma elíptica, né, como se fosse uma forma oval. O movimento de translação dura 365 dias e 6 horas. Essa diferença de 6 horas, em relação à duração do ano, soma um dia a cada 4 anos.
esse dia é acrescido ao mês de fevereiro como dia 29. Então, nos anos bissextos, o ano fica aí com 366 dias. Né? Inclusive, esse ano, 2020, foi um ano bissexto. Tá bom? Então, fevereiro foi até 29. Tá bom? Então, agora eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, né, que vai ilustrar melhor como é que funciona essa questão do movimento de translação e rotação. Tá bom? Não deixe de assistir. É isso aí, gente, que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Se vocês não conseguirem entender, você vai entrar em contato com a escola, que a escola entre em contato com a gente, que a gente vai tirando todas as dúvidas. Tá bom? Espero que vocês continuem se cuidando, né? Espero que continuem bem, né? E que logo, logo a gente vai se ver. Falou? Valeu, até mais. Smile and learn. Esta foi a minha viagem pelo Sistema Solar. Foi incrível! Oh! Olá, Terráquea. Eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, para comprovar se ele vai bater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim. A missão começa agora. Agora? Quanto tempo! Eu estava com saudade. Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza 2 movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia, e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não, ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos direta e é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses, acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta e lá será verão, e no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! Impressionante! Então, de acordo com estes cálculos, o planeta Terra está perdido. O asteroide vai bater na Terra em 1 minuto. Não! Mas você está considerando que estamos em um ano bissexto? Opa, é verdade. A Terra se livrou do impacto do asteroide. Vai passar bem pertinho, mas não vai tocá-la. Eba!
E tudo graças ao ano bissexto.